gente vai falar sobre o fim da culpa, filhos ou carreira. Doutora, falando sobre um assunto que a gente sabe, para a realidade da maioria das mulheres, hoje, já nos últimos tempos, pesa demais. Eu não conheço uma mulher que tenha filhos e que trabalhe fora que consiga dizer que passou todo o período da criação dos filhos sem nenhum tipo de culpa. Por que isso acontece, doutora? Isso acontece porque o fenômeno da mulher ter carreira, né, é um fenômeno relativamente recente, porque a gente precisa separar trabalho de carreira, né? Trabalho são tarefas repetitivas que eu faço no meu dia a dia, que não impactam muito na minha vida familiar, né? São tarefas mais rotineiras, que não requerem um grau de estudo ou aprofundamento. Já a carreira, eu necessito estar sempre me atualizando, eu preciso estar sempre progredindo, fazendo cursos, né? Existe um objetivo a ser atingido, metas a serem atingidas, e isso requer um envolvimento muito maior, né, dessa mulher que busca se desenvolver em termos de carreira. Né? E acaba afetando um pouco o lado familiar, né? O lado de casa, dos filhos, não só dos filhos como do marido. Até a escolha de ter filhos, né, doutora? Porque as mulheres, hoje, boa parte de nós pensa assim, mas eu ainda quero conquistar isso na minha carreira, então eu vou esperar mais um pouquinho para engravidar. Isso tem acontecido também, né? Com certeza, isso acontece muito. Eu acho que é um dilema da mulher moderna, né? Como eu vou conciliar a carreira com a maternidade? Não só como conciliar, mas os momentos, né? Que eu vou... qual é o momento certo de eu pensar em engravidar e ter filhos, né? Qual é o momento que eu posso e devo investir num curso de pós-graduação e posso fazer com que a maternidade espere um pouco. E a gente tem que pensar que a gente não faz filho sozinha, tem marido ali do lado que tem que também ter uma negociação com ele, né? Às vezes tem uma pressão do marido, às vezes já tem um filho, não quer dar um intervalo tão grande, né, para esse segundo filho. São tantas coisas, né? Com certeza. E a mulher, ela tem que pensar no seguinte: geralmente, a maioria das empresas, 4 meses, algumas 6 meses. Esse é o tempo da licença maternidade, às vezes ela emenda com as férias quando consegue. O que é um período muito pequeno para depois se separar desse bebê. E eu sei que muitas mulheres, às vezes, não vão poder ter o auxílio de uma mãe ou de uma sogra para cuidar dessa criança, às vezes moram longe. E daí a pergunta é: o que eu faço quando meu bebezinho tiver 4 meses? Essa pergunta, ela acontece muito em consultório? Ela acontece muito, né? Eu acho que esse dilema do que eu vou fazer, né? Quer dizer, porque eu acho que as mulheres, elas entram já aqui num dilema. O que é mais importante, a minha carreira ou o meu filho? Né? Quando que, na verdade, ambos são importantes e ambos vão fazer parte da vida dessa mulher moderna e completar, né, os anseios dessa mulher moderna. Eu acho que hoje em dia a gente já tem recursos que não sejam só a rede familiar, né, mas, por exemplo, creches ou mesmo escolas em período integral, né, que você pode lançar mão para poder conciliar, principalmente quando você não tem um apoio. Muitas pessoas, né, moram em outros estados, não tem mãe, não tem sogra por perto, não tem um irmão, alguém que possa, né, uma irmã, que alguém possa dar um suporte. Então, esses recursos, ou mesmo de babás, né, que às vezes você pega desde o início e ficam com você alguns anos. Algumas mulheres preferem escolas porque as crianças aí já vão se desenvolvendo, já vão interagindo com outras crianças. Porque tudo tem seu lado positivo, tudo tem pra contra, né? Com certeza. Eu vou deixar numa escolinha, deixar com os avós também, se por um lado você tem total segurança de que vai cuidar bem, de que não vai faltar nada pra essa criança, por outro lado, pode ter uma criação que não é que você gostaria que tivesse. Então tudo tem pró e contra, né? Com certeza, já que essa história de avó é muito delicada, né? Porque você precisa da avó, mas a avó, ela vai criar ou vai ficar com o seu filho do jeito dela, né? E a avó, dizem que ser avó é muito melhor do que ser mãe, né? Porque você não tem a obrigação de educar, né? Então, mas ao mesmo tempo, a mãe quer que algumas coisas sejam seguidas, algumas regras, e às vezes isso pode gerar alguns conflitos, né? Entre gerações mesmo, né? As avós com as mães, no caso sendo mãe e filha, fica mais fácil, mas quando é filha e sogra, às vezes pode se tornar um pouquinho mais complicado, né? Com certeza. Como fazer essa escolha? Porque um questionamento. Todas as mulheres que eu conheço que estão na minha faixa etária e ou estão grávidas ou acabaram de ter o bebê, tem esse questionamento até quando tem a opção, até quando a sogra ou a mãe está por perto, ainda assim essa mulher pensa: o que eu devo fazer? Devo deixar,
Devo contratar alguém? Devo colocar numa escolinha? E até que ponto, doutora, essa opinião tem que ser do casal, não influenciada por quem está de fora? Porque eu sei que os avós sempre querem ajudar. Foi a sua mãe que te criou ou a sua sogra que criou o seu marido. Mas não tem que ser uma decisão mais pessoal? Com certeza. Eu acho que essa decisão, como você falou bem, tem que ser do casal. Porque na medida que a gente se constitui enquanto casal e a gente tem um filho, a gente está se constituindo enquanto família. Os valores que eu trago da minha família de origem, os valores que meu marido traz, eles vão se combinar e a gente vai criar um grupo de valores que vai ser um misto desses valores. É uma fórmula, né? Não é a fórmula nem dos nossos pais, nem dos outros. Exatamente. Então, eu acho que tem que ser algo que tenha a ver com esses valores que eu quero colocar na minha família, que eu quero passar para os meus filhos, pensando também nas relações que eu tenho com essa família extensa, com a minha mãe ou com a minha sogra, o quanto isso pode ser benéfico, o quanto isso pode prejudicar o relacionamento, né? Então, acho que tudo isso tem que ser ponderado e conversado, mas sem dúvida a decisão tem que ser do casal, do pai e da mãe. Eu queria te perguntar sobre a faixa etária até para voltar ao mercado de trabalho. Eu conheço mães que pararam de trabalhar por um tempo para cuidar dos seus filhos e pararam também a carreira. E daí, às vezes, essa criança já está com 1, 2, 3 aninhos e a mãe se pergunta, e agora, volta ou não volta? Porque eu percebo que também a mãe que escolhe ficar acaba tendo uma dificuldade para voltar ao mercado de trabalho. Eu sei que deve ser difícil para qualquer uma das situações, para quem volta cedo ou para quem vai voltar depois. Mas acaba sendo um impasse, não? A culpa tenta bater forte aí, né? Com certeza. Eu acho assim que não existe um momento certo para voltar, né? Com certeza, hoje em dia, no mundo globalizado, com os acontecimentos numa velocidade absurda, quanto mais tempo essa mulher que pretende investir na sua carreira, ficar longe do seu mercado de trabalho, né, da sua atividade profissional, com certeza vai ser mais difícil para ela voltar, mas isso não vai ser impossível, né? Eu acho que hoje em dia ela pode lançar mão de ir se atualizando, a gente tem internet, a gente tem cursos online que ela pode fazer mesmo de casa, né? E até mesmo aos pouquinhos ir fazendo alguns cursos que possa conciliar ainda o tempo que ela está em casa, para não perder totalmente o contato com a área dela, o mercado dela. Mas assim, o momento certo para voltar, isso vai depender de uma avaliação do momento que ela vai estar, desse filho, se adaptou bem numa escola, ela confia nessa escola, está funcionando bem com a mãe ou com a sogra, né? Ou ela tem uma babá que está com ela desde que o bebê nasceu, o bebê já está com 3, 4, 5 anos, já está 5 anos com ela, então já criou uma relação de muita confiança e tal. Às vezes é uma pessoa que já estava na família, né? E que vem para sua casa. Então, são tantos os casos que eu acho que tem que avaliar caso a caso. Mas tem essa regra, quanto mais tempo ficar fora, mais difícil o retorno. Outra pergunta que eu queria te fazer, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, eu não vou entrar na questão bíblica, né, do que Deus fala, porque a gente sabe da orientação de Deus e da importância de termos filhos. Mas eu queria saber sobre a importância da mulher ter o direito de escolher, independente da sociedade. Porque muitas vezes as pessoas cobram, e eu ouvi uma coisa muito interessante, tanto do meu pastor, como a semana passada eu conversava com o missionário R.R. Soares na sexta-feira, e ele perguntou, né, quando você vai ter filhos, com quantos anos você tá? Eu falei, eu tô com 31, ele tá nova ainda. E eu gostei até dessa visão de não ter uma cobrança de tem que estar agora. Foi uma conversa, ele perguntou se eu queria, eu falei que eu quero, que eu tô planejando e tal. Mas até da sociedade ter esse carinho, poxa, um homem de Deus que sabe tudo que a Bíblia fala, ele fala pra você, olha, com quantos anos você tá? Tenha calma, ore a Deus. Tem isso também, não é? Sem dúvida. Eu acho que o momento que a mulher escolhe ter filho, né, é um momento que ela está preparada para isso. O momento que... Porque tem gente que cobra, né? Ah, mas já tá com tantos anos, já tá com quantos anos de casado, não vai ter filho, não, é assim, você está namorando há muito tempo, né, quando vai casar? Você já casou, quando vai ter filho? E aí, quando você tem o primeiro e o segundo, não vai dar um irmãozinho? Então, assim, acho que isso daí tem a ver com a nossa sociedade, né, a cultura da nossa sociedade. A gente não pode esquecer que a gente tem uma cultura de uma sociedade que vem da família patriarcal, né, onde o homem era aquele que saía de casa, que trazia o sustento, o provedor, a mulher ficava em casa, cuidando da casa, dos filhos. A mulher ainda se identifica e de certa maneira, natural com esse papel mesmo de
cuidado, com esse papel de olhar para os filhos, né? E no caso especificamente da mulher, a gente tem que pensar que existe um relógio biológico também, né? Hoje em dia, com reprodução assistida, com uma série de recursos, né, a gente até pode esticar um pouco esse prazo, mas é algo que a gente tem que também pensar o quanto que vai estar no tempo ótimo para isso acontecer. Tem mulheres que optam também por não ter filhos, né? E a minha pergunta é, essas mulheres, eu quero saber sobre qual a sua opinião a respeito do futuro e se já tem acontecido. Eu conheço muitas mulheres que optaram por seguir na carreira e se arrependeram. Eu conheço mulheres hoje que têm mais de 35 anos e falam, estou com a carreira, ó, fantástica, mas não me casei, fui no médico, agora eu vou ter que congelar. Então, assim, e eu vejo pelo que elas passam, porque eu tenho várias amigas em situações semelhantes, e eu percebo que muitas vezes rola um arrependimento. Poxa, eu precisava ter dedicado tanto na carreira, mas na época era o que elas queriam. Precisa, às vezes, de uma ajuda psicológica antes até dessa idade chegar? Olha, eu acho que a palavra de ordem aí é equilíbrio, né? Uhum. Porque, assim, é importante, a mulher estar descobrindo esse lado, né, da carreira feminina, de poder ocupar um espaço numa seara que sempre foi eminentemente masculina, né, do mundo dos negócios, do trabalho. Mas existe todo um lado dela também, que não é de todas, a gente não pode generalizar, mas de muitas mulheres, do desejo de ser mãe, do desejo, às vezes, de constituir uma família. Então, assim, é importante saber equilibrar o momento certo para cada coisa, né? Às vezes, sim, acontece de eu focar muito numa coisa e passar o tempo e muitas vezes depois eu me arrepender de não ter cuidado desse outro lado. Eu vou pedir para a doutora esclarecer a dúvida da Lívia Regina, que mandou para a gente. Ela contou um pouquinho da sua história. E, doutora, a pergunta dela gostaria de saber como sanar a insegurança para retornar ao mercado de trabalho e conseguir organização para conciliar tudo isso. Qual que é a dica que a senhora pode deixar? Então, em primeiro lugar, a insegurança ao mercado de trabalho é algo muito natural quando se para poder se dedicar um tempo à família e aos filhos, né? O importante nesse momento é você buscar se atualizar, né? Ver o que de novo está acontecendo na sua área, né? No seu mercado de trabalho, procurar algum curso de atualização, procurar alguma forma de você ver o que aconteceu durante esse tempo que você esteve fora. E com certeza você vai precisar de uma organização doméstica, sim, né? Que pode ser feita através de recursos, de pessoas da sua rede familiar, ou mesmo contratação de empregados, pessoas que possam te dar um suporte, ou se você preferir, tem muitas pessoas que confiam mais em deixar as crianças em creches, em espaços especializados, onde as crianças vão interagir, socializar, para que você possa ter um tempo de ir voltando. E acho que fundamental não adianta voltar de uma vez. Eu acho que se você conseguir negociar de ir voltando aos poucos, esse talvez seja uma dica boa para você ir sentindo também, né, esse afastamento desse meio ambiente familiar que você ficou durante esse tempo e vendo como as coisas funcionam. Para caminhar para o fim do bate-papo, doutora, a criança sofre tanto quanto a mãe acha que a criança sofre, ou a mãe sofre mais, principalmente com esse primeiro momento de ter que deixar a criança ali na escolinha ou com alguém? Olha, eu costumo dizer que a criança é um reflexo da mãe. Né? Eu acho que se a mãe está bem resolvida com ela, se ela avaliou e percebe que é o momento dela voltar ao mercado de trabalho, que isso é importante para ela e que ela está feliz, né, com essa escolha, eu acho que ela vai buscar o melhor arranjo para deixar essa criança. E a tranquilidade dela vai passar para a criança. Sem dúvida, eu acho que a criança ela acaba refletindo um pouco o estado emocional dessa mãe. Por isso que eu acho que é importante a mãe estar bem decidida e bem tranquila com a sua decisão. E uma coisa que eu acho que vale a gente lembrar é a importância desse equilíbrio. Às vezes, a mãe se sente culpada porque está no mercado de trabalho, mas outrora ela ficava em casa, às vezes, fazendo os afazeres da casa o dia inteiro e também não dava tanta atenção para essa criança. Então, tem que ter qualidade no tempo que estiver junto, né? Com certeza, com certeza. Isso é uma palavra importantíssima. Qualidade no tempo que você está em casa, com a criança, e no tempo que você está no trabalho. Poder se dedicar também ali, àquele momento do seu trabalho,
não ficar pensando ou ligando o tempo todo para casa, porque nem bem você está num lugar, nem bem você está no outro. Tem que conseguir focar, né? Exatamente. Doutora, em alguns casos, é preciso ajuda psicológica para dar conta disso tudo? Olha, Jaque, eu te diria que no meu consultório eu recebo muitas mulheres com essa demanda, né? De como administrar tudo isso, como é que eu consigo dar conta de tudo isso, né? E eu sempre procuro ajudá-las a pensar nessa palavrinha do equilíbrio, né? E pensar que elas não vão ser super mãe, super profissionais, que elas vão fazer tudo dentro das possibilidades. Se a criança ainda é pequena, talvez ela precise dedicar mais tempo à criança e voltando aos poucos ao trabalho. Na medida que a criança vai crescendo, ela consegue se dedicar mais ao trabalho. Mas como ir fazendo essa mudança que é gradativa e principalmente se respeitando. Né? Fantástico. Olha, muito obrigada pela sua participação. Que você, mamãe, possa acabar com a culpa, fazer as melhores escolhas, pensar a respeito e ter também, como ela falou, pessoas ao seu redor que podem te ajudar, não é mesmo? Quem quiser entrar em contato com a doutora Letícia, tem o telefone 0 operadora 11 2640 6008 e o site www.clinica@entreceres.com.br. Tá passando direitinho para vocês, tá? Entreceres.com.br. Tá passando direitinho, tá? Mais uma vez, muito obrigada e uma ótima tarde, doutora. Obrigada.